Então, a gente vai ter início aqui ao projeto Quem Tem Medo de Teoria, encontros sobre teoria da história. A ideia é que a gente faça uma série de entrevistas com professores, pesquisadores da área de história, em que eles comentem, ainda que não seja a temática principal de estudo deles, a importância da teoria para o trabalho que eles desenvolveram ou desenvolvem atualmente. Esse é um dos encontros com a professora doutora Suzana Seixo, que atualmente está na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela tem doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2009, e atua principalmente nas áreas de História Ambiental, História Regional, História da Agricultura, e lidera, juntamente comigo, o Laboratório de História Regional e Patrimônio. Como uma das questões que a gente vai trazer aqui é justamente a formação da Suzana, eu vou deixar que ela fale mais. A ideia, como nos outros encontros, é que seja uma conversa o mais informal possível, para que vocês entendam essa questão da teoria, né? Como que a teoria entra no trabalho do historiador de uma forma orgânica e não como algo separado do que a gente desenvolve ao longo do nosso ofício. Então, eu deixo a palavra para a Suzana, para que ela se apresente melhor, digamos assim. Oi, Isadora. Obrigada pelo convite. É um prazer poder participar do seu projeto, falar um pouquinho de como eu faço o meu trabalho, que eu acho que essa é a grande questão quando a gente fala de teoria, né? Bom, como você disse, eu sou hoje professora do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. Eu sou uma professora da área de História Ambiental. Mas durante toda a minha formação, isso foi importante, claro, isso foi um definidor de toda a minha linha de pesquisa, mas eu sou uma professora de Brasil Império, eu trabalho com o século XIX, e a história ambiental, ela é um campo dentro da história que independe do período em que você vai trabalhar. Você pode trabalhar a história ambiental do período colonial, história ambiental do Império, história ambiental da República. A questão é a abordagem. Então, a minha formação é na história. Eu fiz minha graduação e meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, um programa de pós-graduação em História Cultural e depois o doutorado em História Social na UFRJ. Eu iniciei, e acho que isso é muito importante, marca muito o caminho que eu tomei, a participar de um grupo de pesquisa, um grupo de estudos, um laboratório na Universidade Federal de Santa Catarina, que se chama, ainda é muito atuante hoje, talvez mais atuante ainda, que se chama Laboratório de História Labima, Laboratório de Imigração, Migração e hoje História Ambiental. Quando eu entrei no laboratório, ainda não tinha essa variável História Ambiental, era um laboratório cujos professores se envolviam com pesquisas relacionadas à imigração, migração especialmente europeia para o sul do Brasil. E isso foi um primeiro passo, um primeiro caminho nas pesquisas de teoria. Então, quando a gente fazia reuniões de laboratório, os textos, mesmo que estudantes de graduação não tivéssemos um horizonte tão definido para essa questão da teoria, ler trabalhos, por exemplo, da Giralda Seifert e trabalhar a ideia de identidade, de nação, quando pensávamos os imigrantes europeus no sul do Brasil, desconstruir a ideia do pioneiro, do desbravador, foi muito importante. Então, eu comecei a minha pesquisa sobre a colonização e a transformação ambiental no sul do Brasil, no oeste de Santa Catarina, que deu origem ao meu trabalho de conclusão de curso de graduação e a minha dissertação de mestrado com essa pegada, a ideia de quem eram essas pessoas, da onde elas vinham e como elas estavam transformando a natureza das Américas que elas estavam ocupando. Então, as minhas preocupações de pesquisa começaram com essa questão de identidade, de nação, e aí eu devo muito aos textos da Giralda Seifert, e depois foram para uma área mais voltada à história ambiental. Os meus recortes de análise foram desde a questão da ocupação do oeste de Santa Catarina, de uma indústria madeireira no sul do Brasil, e no doutorado a ideia de, efetivamente, de uma espécie de ciclo da madeira que nós nunca estudamos na história do Brasil.
Eu trabalho com o século XIX na minha tese de doutorado, e essa ideia de que, sim, existiu um ciclo da madeira, ou existiu uma indústria madeireira, como existiu essa ideia de ciclo que foi cunhada e muito trabalhada na história do Brasil, por que não pensar a questão da floresta como um elemento importante, como um recurso importante? Então, a minha formação foi nessa área. Hoje eu trabalho com questões ambientais, trabalho com rios, com cheias, com enchentes. A minha pesquisa sobre as cheias e as enchentes do Rio Paraíba do Sul, no século XIX e primeiras décadas do século XX. Trabalho com história da agricultura, porque não dá para trabalhar a terra e o que tinha sobre a terra sem pensar nos usos que se pretendia dar a essa terra. Então, isso permeia a minha pesquisa, mas também as minhas preocupações de ensino. Quando as disciplinas que eu ministro na universidade, que são História do Brasil II, né, que é período imperial, século XIX, mas também disciplinas optativas, como Sociedade e Agricultura no Brasil, ou História Ambiental, elas são disciplinas que têm essa preocupação. E também na extensão, projetos de extensão que possam fazer com que essas preocupações cheguem à comunidade, quer com produção de material, quer com debates, palestras. Então, eu acho que isso é muito importante. Não, aqui acho que você já tocou em alguns pontos que a gente vai desenvolver mais à frente, né? Porque me chamou a atenção na sua fala, você comentar uma falta de noção um pouco da teoria, né? Então, você cita os conceitos, que é uma das questões que a gente trabalha em teoria, são os conceitos fundamentais em história, tempo, narrativa, memória, enfim, mas outros conceitos que os historiadores punham e que a gente se apropria para poder orientar o nosso trabalho. E aí você aqui já apontou um pouco, talvez, uma falta de peso da teoria na sua graduação, não sei, né? Você deixou aberta essa questão, e o uso dos conceitos. E como a gente mais ou menos elaborou aqui um roteiro, né, para a gente se pautar, eu queria saber de você isso. Como é que foi na sua formação inicial na graduação, porque eu acho que muito do nosso desejo e da forma como a gente encara mesmo o trabalho de historiador vem da formação na graduação, né, que vai ser algo aprimorado ao longo dos anos da pós-graduação. Mas como que foi, em termos de disciplinas que você teve, contato que você teve com essas leituras que a gente normalmente encara como de teoria da história ou de história da historiografia? Então, eu certamente, bom, eu já fiz a minha graduação há bastante tempo, mas o currículo, o programa do curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina já mudou, mas quando eu fiz a graduação, nós tínhamos 5 disciplinas de teoria e metodologia. Teoria e metodologia 1, 2, 3, 4 e 5, que iam acompanhando os tempos históricos. Desde uma teoria e metodologia 1, quando as outras disciplinas do período estavam trabalhando com história antiga, depois com história medieval, uma espécie de linha do tempo que a teoria e a metodologia iam acompanhando. Efetivamente, eu não tinha essa percepção, a percepção da importância. Isso acabava ficando muito diluído nos conteúdos das outras disciplinas, porque os professores das disciplinas de teoria e metodologia tinham uma abordagem, e os outros professores acabavam não fazendo conexões dos seus conteúdos com as disciplinas de teoria e metodologia. E eu acho isso um equívoco. Eu tento fazer, hoje, como professora de Brasil II, de século XIX, na história do Brasil, tentar mostrar para os meus alunos o quanto isso é importante para entender os textos ditos de conteúdo do próprio século XIX, porque eu não sei se eu tive e não percebi na época, ou como isso se deu, e eu acho que eu só consegui perceber muito mais a importância da teoria, do pensar a história, nas reuniões, nos grupos de pesquisa e de estudo que eu participava, paralelos à sala de aula.
Por isso eu acho isso fundamental. Eu acho que a criação do Laboratório de História Regional e Patrimônio, a criação de grupos de estudo que envolvam as temáticas de estudo dos professores, mas como eles estudam isso, é fundamental para os alunos que estão envolvidos com esses grupos de estudo perceberem que você pode trabalhar com história ambiental, com história da escravidão no Brasil, com história antiga, com história medieval, com epígrafes de Roma, mas você não pode simplesmente ser um reprodutor, escrever textos puramente descritivos, não é esse o nosso objetivo. Então, eu acho que os grupos de estudo paralelos, além da sala de aula, são fundamentais. Foi aí que eu tive essa percepção muito maior. É isso que você falou, o Febvre fala, né? Quer dizer, a gente tem que ter o cuidado de não se tornar técnico da história, né? Porque o que faz de nós, tanto ele quanto o Bloch, né, falam isso, historiadores, é esse pensar, é essa reflexão, né? Senão a gente realmente vira um técnico, né? Sim. E é engraçado você falar isso, essa questão da sala de aula, né? Que, claro que é uma prática que, principalmente quando a gente começa a ir para o outro lado, se tornar professores, a gente começa a perceber isso. Enfim, como eu sou da área de teoria, esse olhar já é mais orientado. Mas me parece óbvio que quando você vai levar para os alunos uma disciplina de Brasil Império, por exemplo, vários textos que falam, às vezes, sobre a mesma temática de formas diferentes, você ali já tem uma questão que você pode abrir para essa reflexão teórica. Então, assim, por que são diferentes, né? Se todos estão trabalhando, por exemplo, com escravidão, com Guerra do Paraguai, o que faz desses autores, desses textos, trazerem uma produção diferenciada sobre uma mesma temática? Então, assim, a história poderia acabar, né? Se todo mundo resolver fazer sobre o mesmo assunto, não tem mais nada a ser dito. E, na verdade, a teoria, a metodologia, né? As perguntas que a gente faz, as fontes, tudo aquilo que a gente poderia encaixar dentro dessa ótica, dessa área, né, de teoria e metodologia da história, faz com que sejam trabalhos completamente diferentes uns dos outros. Então, essa ideia da produção do conhecimento, da onde vem, qual é a origem, quem são os autores, né, quando que foi produzido o texto, em que circunstâncias, isso, no final das contas, é uma análise, são perguntas que estão dentro dessa ótica da teoria. Então, elas não estão afastadas, né, do trabalho do historiador. Né? Claro que não são todos os professores ou historiadores que têm essa percepção ou que têm essa vontade de ir mais a fundo nessa questão. Mas eu acho que no dia a dia da sala de aula a gente acaba, sim, trazendo isso à tona, né? Então, isso é teoria também, né? Isso não está afastado do que a gente está chamando aqui de teoria. Eu acho que muitas vezes nós ficamos tão soterrados com a necessidade de vencer o conteúdo ou passar uma determinada assuntos que englobem uma determinada linha de tempo. Por exemplo, tudo bem, eu sou professora de Brasil Império. Não dá para trabalhar tudo o que aconteceu durante um século numa disciplina de um semestre. Você escolhe abordagens. Eu acho que, além de escolher abordagens e temas, você pode escolher o mesmo tema e, na mesma aula, discutir abordagens diferentes sobre aquele tema. Não é simples, não é fácil, mas eu acho que é fundamental, muito para desconstruir essa ideia que muita gente ainda tem, de que o professor tem que passar conteúdo. Não, o professor não tem que passar conteúdo. O professor é um mediador do processo de ensino e aprendizagem. Se ele não discutir a construção daquela interpretação sobre aquele tema, ele se torna uma pessoa dispensável. Então, não é uma questão de direcionar o pensamento do aluno para uma determinada abordagem ou para uma determinada interpretação, mas é mostrar que existem interpretações sobre um tema. A gente não vai mudar a história. O que aconteceu, aconteceu. O que a gente pode fazer é fazer perguntas diferentes à luz de questões diferentes. Eu acho que a história ambiental é isso. E aí, entrando nessa questão, quando você fala da minha formação, quando você sugeriu um roteiro,
eu sou uma historiadora ambiental, mas eu não encontrei para a história do Brasil nenhum novo documento ou nenhum novo arquivo nunca antes mexido para fazer a história ambiental surgiu porque descobrimos documentos de história ambiental. Não, os documentos são os mesmos. Eu uso censos, eu uso listas de exportação e importação de produtos no século XIX, eu uso relatos de viajantes estrangeiros no Brasil. O que tem de novo no que eu faço? São as novas perguntas que eu faço. Eu estou tentando encontrar a natureza e a relação da sociedade com a natureza nesses mesmos documentos. Então, esse é o meu papel como historiadora, é fazer novas perguntas, é tentar abordar aquele mesmo tema, que é a história econômica do século XIX, por exemplo, de uma outra perspectiva, é mudar o ângulo da observação. E eu acho que, aí seguindo, isso também foi algo muito importante para mim durante a pós-graduação. Aí nessa transição da graduação para a pós-graduação, eu comecei a conhecer autores que me fizeram perceber o meu objeto de estudo e questioná-lo. Será que era assim mesmo? O que tinha mais nisso? E aí, eu tomo a liberdade de mostrar um dos primeiros livros, e eu comprei ele em 2002, que é um livro do Chartier, chamado Formas e Sentido, Cultura Escrita entre Distinção e Apropriação, e o Chartier me ajudou muito nessa época, a perceber que os textos escritos, a escrita de um texto histórico, não é neutra, não pode ser genérica, não pode ser abstrata. Para quem você escreve é muito importante. Você escreve de formas diferentes para determinadas pessoas, para pessoas diferentes. Você prepara uma aula de forma diferente para uma turma de graduação, para uma turma de pós-graduação ou para uma turma de ensino médio ou ensino fundamental, segundo segmento. Dá para trabalhar história do período imperial no 8º ano do ensino fundamental e na graduação, mas de formas diferentes. Quer dizer, o fato histórico é o mesmo, mas como ele vai ser abordado é diferente. E o Chartier me ajudou muito. Então, talvez seja um dos textos que tenha aberto a minha cabeça para isso. Como escrever é muito importante. E aí, seguindo o Chartier, eu acho que é um bloco de autores que me ajudaram muito, além do Chartier, um autor que eu sei que você gosta muito também, que é o Koselleck, esse livro, Formas e Sentido, mas também a tese de doutorado dele, Crítica e Crise, me ajudaram a perceber que conceitos são importantes, que existem palavras que são palavras e palavras que são conceitos, que nós ressignificamos em momentos históricos diferentes, conceitos diferentes, e aí, mexendo aqui nas minhas coisas, eu encontrei a minha dissertação de mestrado. E o título da minha dissertação de mestrado, o subtítulo dela, se chama Discussões sobre Progresso e Transformação Ambiental. E progresso está entre aspas. Eu fiz questão de colocar a palavra, porque o que é progresso? A minha dissertação de mestrado é sobre o final do século XIX, começo do século XX. O que era progresso nesse momento? O que era progresso com relação a uma indústria madeireira, a desmatamento, no oeste de Santa Catarina, nos anos iniciais do século XX? É diferente do que a gente entende por progresso hoje. É diferente da palavra progresso quando foi cunhada. Então, essas percepções, tanto o Chartier como o Koselleck me deram, e foram fundamentais para o desenvolvimento tanto da minha dissertação como da minha tese. Então, são dois autores que eu sou muito, muito devedora. Abriram a minha cabeça para entender isso. O Koselleck diz que os documentos têm poder de veto, eles não falam mentiras, mas eles só vão falar o que você perguntar para eles. Então, isso é fundamental para direcionar uma pesquisa histórica. Eu acho curioso, enfim, tanto Chartier quanto Koselleck, se eu fosse indagar, né, pensar qual era a abordagem teórica, quais foram os autores que você mais utilizou para fazer o seu trabalho, eu não ia citar esses dois, né, porque a gente não imagina que um trabalho de história ambiental, né, vai se utilizar tanto desse arcabouço, né, mas é exatamente isso, quer dizer, o Chartier, ainda que ele trabalhe muito propriamente com a questão do livro, da leitura, do impresso, a reflexão que ele traz
ela é interessante para qualquer historiador, Sim, né? sim. Que é basicamente esse perguntar para a fonte que você falou, essa indagação para a fonte, né? Então, quem é você? O que você está dizendo? Para quem que você está dizendo? E como você está dizendo? Qual é o formato que você aparece para mim, né? Eu costumo trabalhar muito, principalmente com Chartier, né? Com os alunos, tanto como teoria quanto com metodologia da história, né? Teoria e método. Porque tanto ele tem uma reflexão que orienta o nosso pensamento para que a gente faça, né, dê o enfoque do nosso objeto, faça o nosso trabalho, que eu acho que teoria é isso, eu sempre reforço isso, que teoria é o que vai orientar o nosso raciocínio, a nossa reflexão. E a prática do historiador, ela também é teórica, né? Sim. Porque ela está imbuída desses conceitos, ela está imbuída dessas perguntas. Então, quando ele faz todos aqueles questionamentos, né, aquelas interrogações que ele comenta sobre o livro, por exemplo, como que o livro chega até nós, ele está trazendo, sim, uma abordagem teórica e metodológica. Então, é curioso porque você se apropriou disso, que também é um conceito do Chartier, né, de apropriação. Então, o leitor, ele nunca é submisso ao texto, ele se apropria. Ele é participativo. Ele é participativo, ele é ativo. Então, assim, você se apropriou dele para uma coisa que, sinceramente, eu nunca imaginaria que um trabalho de história ambiental fosse ter o Chartier como uma das suas orientações. Claro que você teve ali, tem conceitos mais particulares da história ambiental, que você trabalhou, enfim, autores que trabalham também com a história ambiental, mas é interessante pensar nisso, que eu sempre falo com os alunos, e que eles têm tanta dificuldade, né? Como que alguns conceitos, algumas ideias, alguns autores servem para a gente realmente refletir sobre o nosso ofício e como que isso, consequentemente, faz com que a gente entenda melhor aquilo que a gente vai estudar, independentemente do que seja, né? Isso que a gente vai estudar. Né? E o Koselleck é a mesma coisa. Quando você fala em progresso, é até curioso, porque progresso é um dos conceitos mais importantes, né? Digamos assim, mais trabalhados, mais questionados, né? Então, faz todo sentido, principalmente para mim, você colocar entre aspas, né? Já demarcando ali que é um conceito, que não é apenas uma palavra, né? E tudo que isso traz, né? Então, o que é ser um conceito? Né? Isso, para o âmbito da teoria, é fundamental, né? A gente pensar que um conceito ele carrega não só um significado, mas também uma ação, né? Que é o que o Koselleck vai trabalhar. Então, também é importante a gente pensar essas questões. Então, eu gostei muito dessas duas opções que você trouxe, porque é isso, né? Sai do campo de história ambiental e entra, enfim, qualquer trabalho de historiador poderia utilizar esses dois autores. Né? Sim. Enfim. E você, nesse seu trabalho, quer dizer, você já respondeu algumas questões, né? Se foi... porque a gente tem muito essa ideia de que a teoria e o método, por consequência, tem que ser encaixados. Então, assim, no projeto tem o momento do arcabouço teórico-metodológico. Numa tese tem a introdução em que você vai, normalmente, abordar isso. Mas, enfim, se isso for uma coisa realmente pensada, isso vai aparecer no trabalho todo do historiador. Né? Então, você sente que isso aconteceu no seu TCC, no seu mestrado, no seu doutorado, ou no início, principalmente, isso estava muito separado, digamos assim? Não, nunca. Aliás, isso é uma das minhas grandes preocupações. Hoje eu consigo racionalizar muito melhor esse processo. Depois do doutorado, a minha primeira atuação profissional foi na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. E eu entrei para desenvolver um projeto, além de ministrar disciplinas, tal, mas que era uma análise de teses e dissertações produzidas por esse programa, um dos programas mais antigos na área de ciências sociais do Brasil, que abordassem alguns conceitos, como desenvolvimento, agricultura, as ideias de agricultura, mas especialmente a ideia de desenvolvimento, e eu li muitas teses e muitas dissertações produzidas nos anos 70,
80, 90 e 2000. E na área de ciências humanas e sociais, eu acho que a gente passou por alguns modismos também, de momentos em que era importante demarcar a teoria que você estava usando ou seguindo, como se a teoria fosse um acessório, e aí tinha o capítulo teórico, e aí depois você desenvolvia... E isso sempre me incomodou, mas sempre me incomodou de uma forma muito abstrata. Eu consegui perceber esse incômodo, ou perceber como ele se dava ao fazer essa análise. Não é que tenha sido um erro dessas pessoas, quer dizer, elas escreveram seus trabalhos em determinados momentos, com determinadas abordagens, e eu acho que hoje a gente vê isso olhando para trás. Mas eu não consigo perceber isso. No meu trabalho, se eu fizer isso, eu acho que eu não estou fazendo direito, porque eu estou me propondo a fazer algo em tese novo. A história ambiental é uma abordagem dentro da história recente, ela se consolida nominalmente como história ambiental nos anos 1970, então eu não posso pegar, por exemplo, um trabalho do Gilberto Freire, Nordeste, que é um livro dos anos 1930, hoje ele poderia ser considerado um trabalho de história ambiental, mas não foi a preocupação do autor quando escreveu. Eu o leio como um livro que vai trazer subsídios para as minhas abordagens hoje. Mas eu não posso fazer história ambiental hoje sem fazer com que ela seja reconhecida como história. Aliás, isso eu já fui acusada de fazer ecologia, literalmente acusada. Ah, não, você não faz história, você faz ecologia. Não, eu faço trabalho de história, minha formação é em história. As minhas fontes também são fontes históricas. A minha abordagem é histórica. Só o meu objeto necessariamente é outro. Mas aí, de novo, eu acho que pensando, por exemplo, nos análises, na escola dos análises, eu acho que a ideia é sim, falando no Marc Bloch, existe um método científico para temas históricos, e isso é o que eu estou fazendo com história ambiental. Então, eu não vejo esse capítulo separado, essa parte separado. Quem lê a minha tese precisa, do meu ponto de vista, perceber as escolhas que eu fiz no decorrer do caminho. Porque senão, de novo, vai se tornar a parte temática, vai se tornar um texto simplesmente narrativo ou simplesmente descritivo, e eu não consegui fazer a análise que eu disse que eu iria fazer a partir dos autores ditos teóricos. Então, fluiu. Na verdade, eu acho que eu não tenho uma separação, um capítulo teórico ou uma introdução teórica. Em momento algum, a minha preocupação foi essa. Tanto minha tese, como minha dissertação, como os artigos que eu escrevo hoje, eles tendem a simplesmente fluir. O leitor tem que perceber quais ferramentas, quais abordagens eu usei para chegar àquela conclusão ou para chegar àquela linha de raciocínio. É interessante porque essa coisa, né, de você ter que provar que você é historiadora, que você está fazendo um trabalho de história, isso é uma das reflexões que são muito debatidas no campo de teoria da história, né? Porque, afinal de contas, o que é história? Você volta à pergunta inicial, né? Então, quando você diz que você tem essa preocupação de fazer todo esse trabalho, etc, etc, no final você está dizendo assim, não, eu quero que o meu leitor entenda que é um trabalho de historiador. Porque a gente, mais ou menos, sabe o que é um trabalho de historiador. Eu deveria saber, né? Sim. Ainda que isso seja objeto de intensa discussão, né? Não existe uma resposta única para isso. Existem componentes que alertam para isso. O que é um trabalho de historiador, né? Então, é muito interessante, porque quando você fala isso, eu penso em várias situações, né? Como você disse antes, você trabalha com história ambiental, e como eu conheço o seu trabalho, eu sei que você, sendo especialista do século XIX, não do século XIX, mas sobre o século XIX, né, que a gente fala assim, parece que está lá atrás, enfim, você trabalha com questões muito do presente também, né? Os últimos projetos seus são sobre questões que estão aí, batendo na porta literalmente, né? E isso também é um debate muito grande dentro da teoria da história, né? Do historiador que fala sobre o seu próprio tempo. Seria ele um historiador? Então, eu fico pensando nisso, né? Como que
só pelo fato de você ter optado por esse caminho, porque foi uma opção, né? Você não foi obrigada a fazer história ambiental. Isso também traz à tona todas essas reflexões que são do ofício do historiador, de uma maneira geral, mas que você aplica, digamos assim, para a sua prática nessa área que você escolheu, né? Então, é isso. Por que eu estou fazendo história ambiental? Enfim, não estou fazendo ecologia, né? Sim. Como uma pessoa que trabalha com história da literatura não está fazendo literatura, né? História da medicina, você não é um médico necessariamente, porque você está fazendo história da medicina, né? E isso já é uma reflexão, já parte, porque é isso, você está o tempo todo se provando, né? E com isso você está argumentando e com isso você está refletindo, né? Então, porque também quando a gente pensa, hoje as questões ambientais são muito emergentes para o bem e para o mal, e nós parece que percebemos o ambiente, o meio ambiente, a natureza onde a gente vive mais recentemente. Mas não significa que problemas, por exemplo, como o meu projeto atual, que são as cheias e enchentes do Rio Paraíba do Sul, e como isso foi tratado pela sociedade do Norte Fluminense no decorrer do século XIX, tratado que eu digo como ele foi percebido pelas pessoas, como esses eventos ditos naturais foram percebidos, as cheias, as enchentes, as inundações, o assoreamento do rio, o rio como um caminho, o rio como uma fronteira, a água como um recurso ou a água como um problema quando o rio transborda. Isso acontecia no século XIX, isso acontecia no século XVIII, mas parece que ele é percebido apenas hoje. Será que ele é percebido apenas hoje? Ou a história até as últimas décadas, não tinha, nesses documentos do século XVIII, nos documentos do século XIX, percebido essa questão. Então, quando eu digo que eu faço uma história ambiental do Norte Fluminense no século XIX, eu estou dizendo que eu estou lendo os relatórios de presidente de província, os relatos de viajantes estrangeiros, os relatos das obras de contenção do Rio Paraíba do Sul, e tentando perceber nesses documentos a relação do rio com a sociedade. Eu não estou estudando o rio, porque eu sou uma historiadora, eu estudo pessoas, sociedades. Eu estou estudando a relação dessas pessoas com essa natureza em que elas viviam, que elas transformavam. E aí é muito importante a gente perceber que a gente constrói um imaginário, uma memória também desse passado. Aí outro livro que me ajudou muito, que eu gosto muito, é esse livro do Simon Schama, se chama Paisagem e Memória. Porque paisagem, na verdade, é uma eleição. Você um campo bucólico, um parque, um jardim é uma paisagem, mas uma cidade, uma favela também é uma paisagem. Então, o que é, na nossa memória, a paisagem e como a gente transforma essa paisagem? Isso também é muito fundamental. Eu sou uma historiadora que trabalha história do Brasil, no século XIX, começo do século XX, mas eu estou estudando questões que não são necessariamente avulsas ou separadas de uma história política, porque como o Rio foi tratado, também foram decisões políticas. Não é diferente da história econômica, porque o Rio era uma via de transporte de produtos agrícolas, de pessoas, então isso tem a ver com a economia do Norte Fluminense no século XIX. Não é uma história demográfica propriamente dita, mas eu levo em conta as pessoas que viviam, quantas pessoas, o crescimento populacional, o crescimento urbano, especialmente. Então, essas questões me mostram que eu ainda preciso dizer que sim, eu faço história, mas eu também tendo a tentar fazer com que o texto prove que é história por si só, com o decorrer da pesquisa e com o decorrer da redação do texto. Com essa reflexão toda que você propõe. Exato. E aqui você já aponta alguns conceitos, né? Que era uma das ideias de a gente trabalhar. Você fala de paisagem, você falou de progresso para sua dissertação. Quais outros conceitos você considera que são pertinentes no seu trabalho ao longo do tempo? Olha, além essa problemática teórica. Sim, além de... Os conceitos são fundamentais. Eu acho que aí o Koselleck, essa relação entre a linguagem e a história em si é fundamental.
progresso, o que é progresso em momentos diferentes. Eu acho que a palavra desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento hoje, e quando eu falo hoje, eu estou falando nas últimas 3 décadas, um conceito muito complicado, porque desenvolvimento, ele se tornou tão vazio de significado que a gente teve que criar qualificativos para esse desenvolvimento. E aí, por exemplo, um texto um livro do Amartya Sen, que fala sobre desenvolvimento com liberdade, dá um norte muito para isso. O que é desenvolvimento para a historiadora Suzana no século XIX, no norte fluminense? É o desenvolvimento urbano, é o crescimento da indústria açucareira, ou o desenvolvimento para e passo, o desmatamento das regiões do sertão, do pé de serra. Desenvolvimento é desenvolvimento econômico, desenvolvimento é desenvolvimento sustentável, desenvolvimento é desenvolvimento social. Então, a palavra, o conceito de desenvolvimento também é muito importante para entender como a sociedade vai mudando as suas percepções com relação ao que é recurso. Recurso também é uma outra palavra, conceito muito importante. A ideia de paisagem é importante para mim também. E a ideia de transformação e destruição, porque a gente fala muito em destruição ambiental ou destruição da natureza. Eu sou muito mais apegada à palavra transformação, porque é uma transformação, ela pode ser destrutiva, mas você não destrói simplesmente, não é terra arrasada. Ao destruir um bioma ou transformar ele destrutivamente, você está necessariamente construindo algo ali, e isso tem história. Então, quando a gente fala hoje em desmatamento da Amazônia, não é simplesmente desmatar, derrubar a floresta amazônica. Isso é um processo de crescimento desordenado da grande agricultura da região amazônica e do Cerrado, é um crescimento da pecuária, e isso tem uma história. Então, você historicizar esse processo é fundamental, quer de desmatamento, quer de transformação, quer de destruição. Dizer o que você está entendendo por destruição. É a destruição da floresta amazônica? Sim, mas é a implantação, a criação, o crescimento de uma outra realidade que tem todas as suas implicações, e não está dado, precisa ser problematizado, precisa ser analisado. E para você chegar em toda essa análise, você recorreu a vários autores, né? Isso também não brotou, não é uma coisa natural, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, na produção do conhecimento histórico, como um processo árduo, longo, de tudo isso, da gente juntar todas essas ideias, porque são ideias, são conceitos, né? Para a gente poder entender melhor o que a gente também está querendo dizer. Então, é um processo em andamento eterno, né? Até hoje, a gente, mesmo com doutorado, né, estando na universidade, a gente continua lendo sobre isso, sobre aquilo que pode colaborar mesmo com o nosso trabalho, né? Então, com certeza. Quando eu leio a minha dissertação, eu não leio a minha dissertação, a minha tese hoje. Não, foi uma outra Suzana que escreveu isso, há 10, há 15 anos atrás. Hoje, se eu tivesse que escrever uma tese sobre o mesmo tema, certamente seria uma outra tese. Eu acho que isso também é um outro leitor, como diria o Chartier. Nós somos outros leitores conforme o tempo vai passando, porque a gente lê com a nossa bagagem e a gente escreve com a nossa bagagem. E a nossa bagagem, necessariamente, ela, além dos textos, dos livros que a gente lê, ela é acrescida das novas perguntas que a gente vai colocando na nossa bagagem, as nossas novas preocupações que eu tenho hoje que eu não tinha há 10 anos atrás, há 15 anos, quando eu estava fazendo a pesquisa da tese. Então, hoje seria uma nova tese. Então, a Suzana que escreveu essa tese, que escreveu essa dissertação, é uma outra. Por isso que a gente não gosta muito de ler os nossos trabalhos mais antigos. Exatamente. Mas, enfim, essas perguntas, né, acho que aí a gente entra nas questões principais, digamos assim, que é isso. O que seria, então, teoria da história para você? Porque a gente falou sobre várias questões aqui que estão enquadradas nisso, né? A pergunta é central, né? Quando a gente fala da investigação, do problema de investigação, né? Que não é uma pergunta só, mas é justamente essa reflexão que vai orientar o nosso olhar, né? Eu sempre bato nessa tecla. Então, o que é teoria da história para você?
É muito difícil, né? É difícil. É tudo isso. Sim, mas eu acho que depois quando você me fez esse convite, que eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes também ela é tão cotidiana que você não para pensar. Então, o que é teoria da história para mim? Eu acho que, primeiro, ao escrever um texto histórico, a gente precisa pensar sobre ele. Isso é fato. E um texto, ele não pode ser apenas descritivo. Ele tem que ser analítico, ele precisa se legitimar. E essas questões todas passam pela problematização, pela historicização de um determinado tema. Então, eu acho que nesse sentido, teoria, ela é quase que como um instrumental do historiador, é quase que, entre aspas, uma caixa de ferramentas. O que você vai fazer com essas ferramentas e como você vai fazer é um dos elementos dessa teoria da história. Mas não é só isso. Eu acho que a gente também tem que considerar a epistemologia da história. E aí, eu sempre penso que cada um lê, e no caso do historiador, cada historiador escreve com a sua bagagem, com a sua biblioteca. E conhecer o que já foi escrito sobre aquele tema é fundamental. Então, antes de começar qualquer pesquisa, é fundamental ler o que já foi escrito sobre, por exemplo, Santa Catarina no século XIX, ou o Norte Fluminense no século XIX. E quando você lê o que foi escrito, você não vai ler só autores de história econômica, ou conteúdo, ou você vai ler abordagens. Por isso, por exemplo, um autor que também eu gosto muito, que é o Thompson, não dá para ler Thompson sem entender o Thompson como um historiador marxista. Exato. Então, quando o estudante de história que está fazendo uma disciplina de teoria e metodologia, ou que está elaborando um projeto de trabalho de conclusão de curso, vai começar a colocar as ideias desse projeto no papel, ele precisa ler minimamente o que já foi escrito sobre aquele tema. Ele não está inventando a roda. O que ele está se propondo a fazer, ou o que ele precisa pensar, ter consciência de que ele está se propondo a fazer, é a abordagem pessoal dele sobre isso. E para você ter uma abordagem pessoal, para você ter uma opinião sobre algo, é importante entender que outras pessoas já pensaram sobre aquele tema, pensaram de maneiras diferentes, você pode concordar ou não, mas para concordar ou discordar, você tem que ter subsídios para isso. Então, eu acho que é muito importante conhecer essa história da história, essa história da historiografia, para você se armar, para você ter elementos dessa epistemologia da história para criar algo. Então, eu acho que teoria são essas duas coisas. É uma caixa de ferramentas, é o seu instrumental analítico como historiador, mas também é conhecer as diferentes abordagens sobre um tema, e aí, de novo, quando eu cito o Thompson, eu sempre penso nos cercamentos ingleses e nos costumes em comum do Thompson, a forma como o Thompson analisa os cercamentos ingleses num determinado momento e a mudança nos costumes de acesso à terra ou de acesso a recursos, aí a historiadora ambiental lê o Thompson dessa forma, eu tenho que ter consciência de quem é esse autor, de qual é a bagagem dele ao escrever o livro dele. Então, eu acho que teoria é muito isso, é você mapear o caminho que você está se propondo a percorrer, para entender ele. Uma pessoa me deu um exemplo que eu achei muito interessante sobre o que seria essa teoria e da história. Eu fico pensando o seguinte: é como se o meu objeto de estudo, o Rio Paraíba do Sul, no Norte Fluminense, no século XIX, fosse o tijolinho de uma obra. E a teoria é o projeto arquitetônico que vai me ajudar a construir essa casa. Então, se o meu objeto, o rio, ou as enchentes, as cheias do Rio Paraíba do Sul, o tijolo, são os tijolos da minha obra, a teoria ela é o projeto arquitetônico que vai definir o desenho dessa obra, o desenho dessa construção. E aí eu posso fazer um trabalho com uma abordagem marxista, ou com uma abordagem estruturalista, ou com uma abordagem quantitativa. Aí vai ser a minha escolha pessoal, mas depois de ter tido uma base, depois de saber o que já se escreveu sobre aquilo. Então, eu acho que é isso.
Acho que você pontuou várias questões, né? Então, assim, teoria são as abordagens, né? Não é à toa que quando a gente faz um projeto, isso pode ser incluído no projeto, você está fazendo uma história política, história cultural, história, enfim, você está usando um arcabouço marxista, né? Isso tudo aparece. Tem a ver com os conceitos, né, que você utiliza. Então, não necessariamente são autores de teoria, mas autores que, de alguma forma, ao pensar objetos similares ao que a gente está trabalhando, trouxeram esses elementos, né, esses conceitos, essas ideias que a gente também se apropria. E a própria questão da história da historiografia, que são campos que muitas das vezes são confundidos, digamos assim, né? Então, quando a gente dá uma disciplina, por exemplo, de teoria, lá na UF acontece muito isso, na UF Campus, né? Teoria da história, acaba se confundindo em alguns pontos com a história da historiografia, porque você acaba indo para problematizar também uma série de questões, você vai nos autores canônicos que, de alguma forma, fazem parte desse campo de história da historiografia, né? Então, assim, quem são os historiadores? Como que fizeram história no século XIX, no século XX, na França pós-guerra, etc. e tal, né? Então, assim, o campo de teoria acaba sendo muito alargado nesse sentido, porque se a teoria é a reflexão, é o pensar sobre, é tentar uma definição para a história, enfim, tudo isso tem a ver com teoria, né? Então, de alguma maneira, eu acho que a proposta é essa, a gente pensar que qualquer historiador, o aluno em formação, ele está dentro disso, ele está pensando nessas questões, mesmo que ele não perceba que ele está pensando nessas questões. Exato, isso está permeado nas aulas que ele está assistindo, nos grupos de estudo, de debate que ele participa, quando ele vai para um arquivo e vai mexer com um documento pela primeira vez, ele tem que entender que aquele documento tem uma historicidade, foi produzido num determinado momento, por uma determinada pessoa, um determinado lugar social, com uma determinada função. E hoje ele está sendo usado como um documento histórico, mas ele não necessariamente nasceu como um documento histórico. Sim. Então, isso é curioso. E a própria ideia dele ir a esse documento também é curioso, né? Porque ele vai a esse documento e não a outro. Né? Qual é a pergunta que ele está tentando responder que leva ele a esse documento? Né? Então, isso está impregnado no trabalho do historiador. Eu acho que para o estudante da graduação isso às vezes é um pouco complicado, porque isso, às vezes ele está sendo orientado por um professor, então ele vai pelo projeto do professor, ele não tem essa consciência tão aguçada, porque ele não fez o projeto, né? Então ele segue aquilo quase que naturalmente, como se fosse a escolha... que a forma de trabalhar aquele objeto de estudo fosse só aquela. Exatamente. E quando, normalmente, eu acho que na pós-graduação isso fica um pouco mais evidente, porque efetivamente, você tem que fazer o trabalho, né? Então, quando você é perguntado para fazer um projeto, por exemplo, né? Qual é o seu quadro teórico? Qual é o meu quadro teórico? O que é teoria? Né? O que eu estou fazendo? Por que eu tenho que colocar isso aqui? Né? Existe muito essa ótica, eu acho que a gente falou isso ao longo da conversa, do conteúdo, né? Isso é tão engraçado, porque a gente questiona tanto isso na graduação, e na graduação a gente tem um pouco isso também, né? Então, assim, não, eu vou trabalhar com uma coisa que é conteudista, digamos assim, factual, quase. Quero ver como é que se deu a abolição da escravidão em Campos dos Goytacazes. Quero ver qual era o movimento abolicionista ali. Mas isso não é factual, né? Quer dizer, isso também é uma construção. Por que você fez essa pergunta, né? O que está por trás disso? E quem vai dar essa resposta? Existem vários autores com abordagens diferentes que trabalharam com esse tema ou com esse fato. Então, são escolhas teóricas, são escolhas metodológicas, são escolhas que também vão, claro, de quem te orienta, e isso é muito importante. Eu acho que os nossos orientadores têm um papel muito importante na nossa formação, para nos oferecer opções, eu acho sempre isso, né? Porque o trabalho, especialmente na pós-graduação, ele é autoral, ele tem que ser seu. Ele não é um trabalho do orientador. O orientador, ele vai te sugerir caminhos, vai te sugerir abordagens, mas você tem que estar muito disposto a ler essa abordagem sugerida e outras para ver se aquela é a mais adequada ao que você está pensando, sim. Bom, você tem mais alguma coisa que você queira comentar?
Agora é espaço livre. No roteiro que você havia mandado inicialmente, você sugeriu a ideia de pensar o ensino da história. Como é que isso surge? E nós somos professoras de cursos de licenciatura em História. Nós estamos ajudando na formação de futuros professores de História, e especificamente de professores que vão atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Como é a teoria? E aí eu fico me perguntando, e é algo que eu sempre cobro dos meus alunos, quando eu vou corrigir um trabalho, corrigir uma prova, a minha preocupação claro, em cima de uma resposta sobre um enunciado, uma pergunta, é perceber se o aluno aparece naquela resposta, como autor, como historiador. Porque, de novo, como eu falei no início da nossa conversa, nós não somos, o professor não passa conteúdo, o professor é um mediador desse processo de ensino e aprendizagem. E, para isso, ele precisa questionar o livro didático, um artigo, um documentário. Necessariamente um documentário, um livro didático, não é um reprodutor da verdade exata do que aconteceu. Então, o professor é muito importante. O professor não é dispensável em momento algum, porque o professor, e o professor de história, aqui como ponto, ele é fundamental para tentar fazer esse processo de mediação, para ser um questionador, um problematizador. Não existem eventos que falem por si. A proclamação da República no Brasil, a gente só a conhece através de livros. Ninguém está vivo que viveu aquele momento e está aqui hoje. Então, o que a gente tem desse momento? A gente tem narrativas, a gente tem interpretações, a gente tem análises que chegaram até nós através de livros, através de documentos fílmicos. O professor tem esse papel de mediador, não pode simplesmente oferecer um livro didático e um aluno, se não, um aluno minimamente alfabetizado que soubesse ler, dispensa o professor, não é essa a questão. Então, eu acho que a teoria e a formação de um graduando, de um licenciado em História, que vai trabalhar como professor, é tão importante, porque ele precisa se perceber também como professor pesquisador, como professor interpretador, como um professor que faz análises e oferece essas análises e essas opções de análises e de abordagem para os seus alunos. Então, a formação do professor, do licenciado em História, que vai atuar nas escolas, é muito importante por causa disso. Mostrar, primeiro, que o professor é fundamental. Não existem telas que ensinam, não existem papéis que ensinam, e aquele texto escrito só chegou no papel, como diria o Chartier, por conta de um processo de criação do texto escrito. Um filme, um documentário só chega à nossa frente por conta de um processo de formação de escolhas. Fotografias não são retratos da realidade, cada fotografia é uma tomada de posição do observador fotógrafo. Se ele estivesse num ângulo diferente, a imagem retratada seria outra. Então, nós precisamos formar futuros professores, ajudar a formar futuros professores que tenham a consciência do seu lugar nesse processo de ensino e aprendizagem, do seu protagonismo e da importância dele. Não é que o professor tenha que ser um direcionador de ideias ou um impositor de determinadas ideias, mas ele tem que ser alguém preparado para interpretar ideias, para problematizar ideias e para receber os questionamentos dos seus estudantes e entender esses questionamentos como eles são, vindos de estudantes que estão num processo de formação e de criação da sua bagagem, da sua biblioteca de leitura, e que pode ou não ser acrescido de outras abordagens. Acho que o nosso papel, o ensino de história, é tão importante por causa disso. Não é simplesmente dar conteúdo, eu acho essa expressão horrível, né? Dar conteúdo ou passar conteúdo. Sim. Não.
Porque senão você coloca uma pessoa numa biblioteca e ela vai sair de lá um super historiador. Não é essa a questão. A questão é o nosso papel e o papel dos nossos alunos como futuros professores, como mediadores desse processo. Uma das ideias, né, desse projeto que eu estou trazendo aqui enfim, colaborar com a reflexão justamente para evitar uma certa ojeriza que os alunos têm à teoria, né? E não é só aluno de graduação, não, né? Aluno de pós-graduação também, muitas vezes, porque acha que é muito difícil, porque acha que não entende essa utilidade prática, né? Então, assim, para que eu vou usar se eu vou trabalhar com uma questão mais factual, enfim, né? Ou por que eu vou usar se eu vou dar aula? Isso eu escutei muito ao longo do tempo da docência, né? Mas, professora, eu vou ser professor de ensino fundamental e médio. Para que eu quero saber isso? Eu não vou poder trabalhar nada disso. Na escola é factual, é conteudista, é uma série de coisas. Então, é claro que o que a gente está dizendo aqui não é que você vá... tem vários autores que falam sobre isso, né? A intenção, o objetivo não é criar pequenos historiadores, né? Mini historiadores na escola, né? Mas é justamente dentro da possibilidade que cada um tem, porque a gente sabe que a escola é outro domínio também, é outra questão, Sim. né? Trazer essas reflexões. E aí, quando você fala em problematizar, né? Eu, quando começo, eu dou o curso introdutório, né? No primeiro período, que lá na UFCamp se chama Construção do Pensamento Histórico, eu começo justamente com essa palavra, né? Problematizar, com esse verbo, né? O que é problematizar? Né? Então, assim, é um problema, é uma coisa ruim, é negativo, né? Não, é questionar, é investigar, é perguntar, né? É interrogar, é aceitar as coisas passivamente como elas vêm, né? Então é isso, quando a gente lê uma coisa no livro didático, tá, mas como que isso chegou ali? Né? Então, o conhecimento ele é produzido, isso a gente consegue trabalhar na escola, né? Não é que a gente vá realmente quebrar tudo enfim, fazer dos nossos alunos pequenos historiadores, né? Não é isso, não é que a gente vai fazer com que eles leiam Kozelik, por exemplo, Não, né? Exato. No 8º ano. Mas é justamente isso, né? Quer dizer, como é que esse conhecimento chegou até mim? Né? Quem foi o responsável por isso? Né? Será que o fato ele fala por si só? Né? Ou a gente dá essas interpretações para o fato? Né? Então, eu acho que, né, é o que durante tanto tempo se insistiu na história, na ideia de uma história crítica, né? Sim. No ensino crítico de história. Você pegava qualquer livro didático dos anos, sei lá, de 10 anos atrás e vinha dos objetivos iniciais isso, né? Fazer com que o aluno tenha o conhecimento crítico, tenha o pensamento crítico, questione. Né? Enfim, a gente não sabe se isso deu em alguma coisa, né, atualmente, mas tá dentro dessa bagagem. Isso é teoria também, né? Isso é uma forma da gente levar todo esse conhecimento que a gente tem na graduação, né, de conceitos, de ideias, de problemáticas, para o ensino fundamental e médio, né, para tentar, de alguma forma, fazer essa relação que você disse aí muito bem, que não é uma relação de mão única. Exato. Bom, Suzana, acho que a gente já falou bastante, né? Acho que a conversa foi proveitosa. Eu agradeço muito a sua colaboração desde sempre, né, Suzana? E eu somos parceiras de trabalho já há algum tempo. E, enfim, que esse projeto realmente dê frutos, né? Que a gente consiga continuar, porque eu acho que a temática é importante, é pertinente. Fazer dessa quarentena uma coisa interessante também, né? Com certeza, eu só tenho que te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que o que você está fazendo também é estimular os alunos que vão acessar essa conversa a pensar sobre o que eles estão fazendo, a pensar sobre o lugar deles como profissionais, como professores, e isso é muito importante. Então, foi um prazer, eu só tenho que agradecer poder falar um pouquinho de como eu fiz, como eu estou fazendo o meu trabalho como historiadora. Sim, muito obrigada, Suzana. Obrigada.